Assim é? Receba aí multiplicação para os abençoados. Sem limite na vida de vocês. Olha, tudo quando ele diz enriquecendo-vos em tudo, é na mente. Você, como uma pessoa debaixo da graça, o que você pensa com respeito à riqueza? Porque você, vivendo debaixo da lei, das religiões, você pensava sobre as riquezas, você pensava, e certamente era algo muito, muito baixo. Os valores eram, os sonhos eram muito pequenos. Agora, na graça, ela dá direito de você sonhar mais alto. E você pode fazer isso. E quando você faz isso, com a mente enriquecida, porque é Deus que te dá a semente, se Ele te dá a semente, Ele te dá a visão de prosperidade. Qual o tamanho dessa prosperidade? Porque quando você pensa assim, então você age também da mesma forma. Age da mesma forma. Porque a sua mente é a mente de Cristo, então você começa a ter sonhos mais altos. E é isso que faz você decolar. É lógico, é uma agressividade maior, porque você está acostumado numa zona de conforto aí de repente a sua mente cristã te joga para frente. Aí você diz, não, vou mexer não, está bom do jeito que está, mas vem a palavra diz, não está bom não. Eu tenho riquezas a materializar. E para essas riquezas materializar, ele tem que ver em nós o quê? Disposição para semear. Porque ele aumenta a sementeira de acordo com o que eu e você semeamos. A visão espiritual é essa. E Deus quer nos levar numa posição muito alta. Porque ele diz que nós estaríamos só por cima, só por cabeça. É dessa forma. E a carne, a tendência dela é acomodar, abençoado. Ah, não, eu não fiz isso, eu não estudei, eu não sou, a minha idade, eu estou com essa situação, está bom do jeito que está aqui. Não tá, não coloca isso não, porque senão você limita aquilo que Deus tem para você. Lógico, não estou falando para ninguém fazer besteira. Você primeiro é aonde? E só parece coisas boas se sua mente estiver alta. Se não tiver, não aparece, não. Por quê? Porque mostra que nós estamos o quê? Acomodados naquilo. Tá bom? Tá. Mas tem melhor? Tem. Você quer o melhor? Eu acho que todo mundo quer, né? Então, começa aonde? Na mente. Que ele dá semente ao que semeia. E multiplica o fruto. Multiplica o fruto dessa semente que eu e você lançamos. Assim é? É lógico que quanto mais você tem, mais obrigações também você tem. Mas e daí? Se o Senhor é por mim, posso todas as coisas naquele que me... E Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Abba, Pai. Nós não retrocedemos diante das circunstâncias, não. Nós só vemos. Mas recuar, não, pessoal. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que só avançamos. Assim é? Vamos então à nossa palestra de hoje, a qual o título é Os Limites do Apóstolo. A esfera de ação dos apóstolos. Isso é importante, porque é isso aí que faz com que a amada projete mais alto. Que ela cresça e venha se posicionar num local confortável. Está lá em 2 Coríntios 10, 13 ao 18. Olha que tremenda essa palavra de Paulo aos Coríntios, e como ele se expôs perante eles,
aquilo que ele recebeu do Senhor. É como ele diz, aquilo que eu criei, isso falei. Então Paulo é aquele que não reservava nada. Tudo que ele recebia, ele o quê? Falava. Porque o que ele cria, ele tinha que falar. E Paulo se tornou um homem de língua solta. Ele não temia nada, ele falava. E por isso também sofria pra caramba. Mas ele convém ser fiel a Deus. E não aos homens, você tem que ser fiel. Eu não me detenho para falar. Essa graça faz a gente ser corajoso. Você vai ter embates? Lógico, você está diante de um sistema religioso fortíssimo. E nós temos que derrubar o gigante. Por quê? Nós somos maior do que eles, assim é, pessoal? Então vamos lá. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não tivéssemos de chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecido entre vós, dentro da nossa esfera de ação. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Então Deus está procurando pessoas na terra para que ele possa o quê? Louvá-lo. O que é louvar? Elogiar. Deus está procurando esses. Você está disposto? E para sermos gloriados ou glorificados por Deus, tem essas instruções de Paulo aqui, porque ele diz, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a nossa visão é Paulo, porque nós temos em nós um espírito que nos leva a copiar exatamente o que ele fez. Não temos tendência nenhuma de sair por situação nenhuma, ou por perseguição, por tribulação, seja pelo que for. Nós traçamos o caminho e somos fiéis nele, sabendo que Deus, ao seu tempo, há de nos louvar. Porque ele diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então Deus louva, gente, lógico. Ele louva, olha, bom trabalho vocês têm feito aí, Deus nos exalta perante quem? Os anjos. E isso aí cria uma identificação e uma responsabilidade maior nessa cobertura angelical, para promover situações que estavam ocultas há séculos, e agora estão sendo manifestadas, e nós somos aqueles que vamos receber essas instruções e ser louvado por Deus e pelos anjos. Assim é? Pai. Volta para mim lá, Tiago. Então o apóstolo Paulo era um homem comedido para andar debaixo dessa graça. Ele tinha critérios, ele era sensato, quer dizer, tinha uma mente boa para entender isso, ajuizado, equilibrado, porque essa graça, ela eleva a gente muito. Então, se você não tiver um equilíbrio, não tiver uma vida ajuizada, você fala e eu besteira perante as pessoas. E as pessoas vão achar que nós estamos nos louvando.
Porque é sério isso, porque a palavra que nós temos era muito rica. Ela nos coloca acima de todos. Então eles acham que nós somos soberbos, não é assim? Então você acha que só vocês vão ser salvos? Não, nós não achamos, nós temos certeza que todos que estão debaixo da graça e recebeu essa palavra é salvo. Aí o cara fica meio que bravo com a gente, né? Igual um falou, diz que até o nosso apóstolo, né, Jesus Cristo homem errou, dizendo que só os da graça vão ser salvos. Não, nunca falamos isso. Porque a salvação não é por obras. A salvação é pela graça, um favor merecido dos filhos de Deus. Então nós temos esse privilégio de saber isso. Mas uma convicção nós temos, somos salvos. Assim é? E Paulo, com essa mente, então ele desenvolveu, com respeito ao reino de Deus e o mando de Deus sobre ele. Por quê? Paulo já tinha uma história de quem ele era, abençoados. Para ser um apóstolo, para ser um mensageiro da graça, para ser um escolhido. Paulo já mostrava algo, outrora, quando ele vivia na lei. Veja aí em Gálatas 1, de 13 ao 17. Você vai ver que Deus escolheu uma pessoa certa. Uma pessoa certa. Porque Paulo já tinha um histórico da sua vida para depois ser chamado apóstolo dos apóstolos. Ele vem dizendo, porque ouvistes qual foi o meu proceder. Olha, o que é proceder? Ação, caminhada, deitar, levantar. Qual que é o seu proceder? Qual é o meu proceder? Para ser louvado por Deus. Deus olha isso aí, abençoado. Mas ele diz, não, mas eu posso fazer o que eu quiser. Sim, pode. Mas o seu proceder está sendo visto pelas regiões celestiais. E o meu? Deus tem agradado daquele proceder nosso? Você mesmo pode se julgar. Porque quando erramos, nós não sabemos que erramos. Agora, o erro que nós cometemos foi um erro acidental ou um erro premeditado, maquinado? Aí tem um julgamento sobre isso. Paulo diz, aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então ele está falando sobre o quê? Sobre situações que levou ele a fazer aquilo. Ele não planejou para fazer aquilo. Então nós temos que ter essa mente, uma mente boa, com critérios, porque Deus é Deus de limites. Nós estamos vendo aqui, claro, quando Paulo traz essa palavra, mostrando aos Gálatas qual é o seu proceder. Para ele estar assumindo aquela posição de apóstolo, tem que ter um proceder. Para uma igreja ser chamada a igreja da graça de Deus, tem que ter um proceder. O que eles veem em mim, eles têm que ver em você. A mesma coisa. O que vê aqui, tem que ver lá. O que vê lá, tem que ver aqui. Falou, vocês são bem parecidos, hein? Não, nós somos um. Nós somos um. Você comete algumas falhas, aquele lá também comete, mas vocês têm uma espiritualidade tremenda. Vocês falam a mesma coisa. Tem que ter um proceder abençoado. O seu dia a dia, como é que se relaciona com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, nos negócios, com o vizinho. Tem que ter um proceder. Não estou dizendo que você tem que acertar tudo, não estou dizendo isso. Nem que você tem que ser bobo, também não estou dizendo isso. Mas tem que ter um proceder que você julga se ele é passivo de louvor ou não. Você mesmo, eu mesmo, tem que ficar desse jeito. Porque Paulo ele diz aqui, porque ouvistes qual foi o meu proceder, então alguém falou dele. Isso é sério, abençoado. O que as pessoas estão falando de nós? O que ela fala de você? Não importa, não quero nem saber, eu sou livre. Espera aí, aos limites.
De Deus não se zomba. Não estou dizendo que você não vai errar, abençoados. Ou que você não vai passar por tribulações. Mas as pessoas, é até bom e bem que as pessoas te vejam você passando por tribulações. Você sabe por quê? Depois vai ser louvado. Eles vão falar, não, eu vi ele passando por uma situação que eu achei que não ia sair daquela. Olha, ele saiu, rapaz. Eu vi que pessoa por muito menos se enrascou na vida. Ele foi mais daquelas pessoas que eu já viram. E ele conseguiu sair porque o proceder dele era fiel ao Senhor. Padre, ele era fiel. As pessoas têm que ver em nós fidelidade com o Senhor. Ele não deixa de congregar, eles não deixam de semear, eles não deixam de pregar a palavra. Proceder. E Paulo aqui diz, olha, vocês, porque ouvistes qual foi o meu proceder quando? Outrora. E aonde ele começou esse proceder? No judaísmo. Olha, abençoados, o nosso apóstolo diz o seguinte, era um apostolado isso. E não está escrito. É um apostolado de alguém que trouxe algo muito rico e que nos colocou numa posição de destaque muito tremendo. Nas regiões celestiais e na terra. Ele diz, olha, aqueles que foram fiéis no sistema, são fiéis na graça. Mas os que não foram fiéis no sistema, dá trabalho na graça. Geralmente é assim. E pelo que ele falou, e você procurando saber, você vê que realmente bate. É verdade. É verdade. Por isso que eu amei muito o nosso apóstolo, porque eu via que ele era reto, tinha falhas. Eu lembro que quando ele pregando e a pessoa falava, não, apóstolo, não, isso não é para mim não, isso é só para vocês. Eu cometo muito erro, não tem jeito para mim aquilo não. Ele falou, eu estou na graça, já tem mais de 30 anos, rapaz, e ainda me vejo em alguma situação. Por que você não vai tê-la? Porque aqui, meu irmão, é lugar daqueles que são os piores. Não é os melhores que estão aqui, não. Ele buscou as coisas loucas e desprezadas desse mundo, aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Papai, assim é, abençoado. Então Paulo diz, olha, o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O cara era lá mal. Baixinho era mal. Paulo era desse tamanho, cambota. Bem. Aeroporto. Então Paulo, meu irmão, mas ele tinha o quê? Outrora, no judaísmo, uma obediência ao judaísmo. Ele matava em nome de Deus, porque o judaísmo é desse jeito. A lei, a tendência da lei, a alma que pecar, o quê? Então ele tinha eles como pecador que tinha que decepar ele. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha a fidelidade do apóstolo. Olha a fidelidade da igreja que ele semeou como Cristo na terra. Olha que espírito que acompanhava Paulo. Então, quando ele pregava, a palavra era viva, porque ele era o quê? Autêntico. Ele não era mentiroso. Certamente, o que ele errava, ele diz, eu assumo. Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu não quero, esse eu não faço. Miserável homem que sou. Então, Paulo, ele tinha uma clareza, abençoado. Nós temos que andar
não em trevas, mas na luz. Todos que querem acertar, erram. Saiba disso. Então erra muito, porque aí você está querendo acertar muito. E certamente vai acertar. Você vai acertar. Porque nós somos conduzidos pela palavra, pelo Espírito, que não vai nos deixar confundido, porque em nós há uma convicção, uma certeza. O Senhor aclarou a nossa mente. Somos espirituais maduros, com um corpo de debilidade, que falha. Mas o mais importante não é o que você falha, mas é o que você acerta. Porque Deus não te vê mais segundo a carne, mas vê o seu procedimento espiritual. Você espiritualmente está valorizando essa área espiritual? Você está se valorizando espiritualmente? Isso aí que manda. Então Paulo diz, eu avantajava-me a muitos da minha idade, era zeloso das tradições do meu pai. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Olha, um homem quando é dedicado a Deus, ele sabe ouvir Deus. Ele sabe ouvir Deus. Ele não tem, a mente dele não cocheia em dois pensamentos. E nada consegue mudar mais o que Deus colocou na mente daquela pessoa. Porque ele não cocheia mais em dois pensamentos. Ele é firme. Ele é dedicado, ele sabe que aquele que o chamou está com ele e que no seu devido tempo há de aclarar tudo aquilo que nos assedia, que está em volta de nós. Nós vamos ver realizações tremendas, abençoados. Só temos que andar pela fé. Não pelo que vimos, mas pelo que nós não vimos, que é a palavra, a promessa. Porque a palavra de Deus é o que? Poder para nós. Assim é? Aprove, né? Chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, eu não consultei carne e sangue. Então Paulo era muito dedicado na lei. Mas sabe o que aconteceu? Ele não, quando ele ouviu a voz de Deus na estrada de Damasco, onde ele foi derrubado da sua montaria, e ouviu a voz do Senhor, acabou, meu irmão. Ele não fica mais perguntando, o que você acha? Eu ouvi assim, não, aqui não tem isso, eu ouvi a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, quem pode falar mais para ele, se ele ouviu a voz de Deus? Não existe. Essa voz é a voz do pastor, e a ovelha tem ouvido para ouvir a voz do pastor, e o quê? Segui-lo. Aí ele vem dizendo, nem subi para Jerusalém para que os que eram apóstolos antes de mim. Quem eram os apóstolos antes de Paulo? Os 12. Não tinha mais ninguém aqui, cara. O apóstolo veio depois que Jesus se manifestou. Essa palavra apóstolo não havia antes de Cristo. Então ele criou, e os únicos que tinha lá eram os 12 apóstolos. E Paulo aqui coloca eles de lado, pondo de parte. Ele põe eles de parte. E nem subia a Jerusalém, onde estavam concentrados todos os apóstolos, né, e profetas e sacerdotes, que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele fugiu deles, porque ele sentiu que o que ele ouviu já não batia com esses apóstolos. E que se ele fosse lá, sem primeiro amadurecer tudo aquilo, ele teria um grande problema. Então ele foi levado para o Espírito, para bem distante daqueles apóstolos. Assim é, pessoal? Então, Deus escolhe quem? Um homem que era zeloso no sistema. O histórico de um apóstolo, ele é bem tremendo, ele é bem diferenciado dos outros, das outras pessoas. São pessoas realmente
extremamente zelosas pelaquilo que eles receberam. Nós, antes de receber essa graça, recebemos o quê? O judaísmo. Porque Pedro, João e Tiago, que judaizava os gentios. E nós recebemos aquilo. Não é isso? Era veneno? É, mas era o que tinha. Era o que tinha. Até a graça ser revelada a nós, cumprindo a apostasia, era o que tinha. E éramos ali super dedicados. Eu dedicava no sistema, meu irmão. Eu mergulhei nisso aí igual um louco. Porque para mim era a minha vida. A minha vida era essa. E eu dediquei demais. Que, no entanto, logo quando eu entrei, ou me julgaram lá, ou me levaram para lá, eu me destaquei automaticamente. Por quê? Porque o ministério já estava começando ali. Com poucos meses, eu já sobrepunha a muitos. Porque eu fui levado para conhecimento da palavra. E comecei dali vendo algumas coisas e li, eu falei, olha, isso está errado, isso que eles estão fazendo não está certo. Mas ficava calado, porque eu estava chegando. É como o Paulo diz, me afastei, fui para outro lado, quer dizer, eu não falava nada, só crescia, e aí quando eu comecei a crescer e comecei a falar, aí começou a dar diferença, de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Então, a fidelidade ela é muito tremenda. Então, abençoados, então Paulo conhecia os limites da sua ação como pregador dessa graça. Aí no versículo 13, Tiago, lá de 2 Coríntios 10, ele diz, nós, porém, não gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou. Então foi demarcado o quê? Espaços. Eu não posso ir além daquilo que Deus demarcou. E à medida que você vai vencendo aquilo, vão se abrindo outras portas. Mas primeiro você tem que ser fiel àquilo ali. E é o que nós estamos fazendo aqui, abençoados. Somos fiéis aqui, em Belo Horizonte. Tem outros abençoados de outra cidade nos ouvindo? Tem. E até participam conosco. Mas essa é a nossa esfera, primeiro, de ação de Deus na nossa vida, é essa aqui. Então nós temos que ser fiéis aqui. E Ele está vendo se há fidelidade a louvor de Deus para a nossa vida, porque aí seremos o quê? Engrandecidos. E que na medida da sua ação, dentro dessa obediência e respeito à igreja, Deus ia abrindo portas para a atuação no meio dos homens. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de todos os homens na terra. Ele diz lá em 1 Timóteo 2,4, 1 Timóteo, Paulo, falando com o seu verdadeiro filho na fé, ele diz o seguinte, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos. Olha, o qual deseja que todos os homens. Então, nós não podemos ter reserva com ninguém, abençoado. Não discrimina ninguém. Nós temos que salvar todos, porque essa é a vontade de Deus. Que todos os homens sejam o quê? Salvos. E salva as pessoas com o quê? Com a palavra. Não é com oração, não é com jejum, não é com busca, não é corrente, não são votos, não são banhos de sal, não é fogueira santa, nem filosofias. Não, o que salva o homem é o quê? A palavra. Ele diz, pela palavra, vós já estáis limpos, vós já estáis salvos, conhecereis a verdade. Abençoado, então é a palavra que faz levar-nos as pessoas à salvação, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Mas são todos filhos de Deus? Eu sei que não são, mas Ele quer que eu pregue para todos. Não pode ter reserva, não pode ter nenhuma. Não vou pregar para aquele ali não, que eu não gostei dele.
Ah, não gostei dele, não vou pregar para ele não, porque ele fez mal para mim, eu quero que ele vá para o inferno. Essa é a minha vingança. Essa é a minha vingança. Não vou pregar porque eu não quero que ele viva bem. Porque se eu pregar para ele, ele vai ter que congregar comigo, vou ter que ver ele todo dia. Ou todo domingo. Tem pessoas que é assim. Não vou com a cara dele. Não, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que função apostólica rica e tremenda que é essa. Não só salvar, mas nós temos que também educá-los. Fazerem ter o pleno conhecimento da verdade que é a graça de Deus. Para apostatarem da lei de Moisés. Apostatarem da lei de Moisés. Porque nós não somos como Moisés. Nós temos que tirar o véu que está na mente deles. Porque essa é a vontade de Deus. Assim é, abençoado? Aí Paulo profetiza que iria acontecer com os rebeldes. Ele profetiza isso. E nós temos que saber também, que ao pregar vai acontecer muita coisa. Porque essa semente é como Jesus falou, e nós falamos na semana passada sobre o que semeia. Ele diz que ele estava o quê? Semeando. Semeando os filhos do reino. E o diabo, os filhos da perdição. Ali ficou bem claro, o semeador sai a semear. Na parábola da como é que chama? Não, a outra, como é que chama? Parábola do joio e do trigo. Jesus semeou os filhos do reino. Veio o diabo e semeou os filhos das trevas, que é o joio. E quando cresceu um pouco, os discípulos foram lá e disseram: mestre, tu semeastes a palavra, os filhos do reino, mas eu vejo que o joio nasceu no meio. Jesus eu quero lá arrancar, pode? Não. Até que cresça e manifeste o fruto, não mexa. Deixa primeiro amadurecer, para que seja distinguido o joio do trigo. E logo depois meus anjos virão e tirarão o joio do meio do trigo. Porque aí amadurece. Mas ele lançou a semente. Saiu a semear. Nós saímos a semear todos abençoados. Porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento, do Senhor. Mas nós sabemos que existe o joio. Mas nós muitas vezes não podemos arrancar, porque senão você arranca o trigo. Aí, você fere o trigo. Não, mas ele é isso e aquilo. Deixa crescer, meu irmão. Fica quieto, continua dizendo: você é um abençoado, você é um perfeito, você é um completo. Essa é a nossa visão. Assim é? E então, lá em 2 Timóteo mesmo, 4:1, ele diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, porque a palavra ela traz o quê? Correção. Repreende, ela pode trazer repreensão também. Exorta com toda longanimidade e doutrina, seja longânimo, e pregue a palavra, não canse, porque a tendência pela pregação, e muitas vezes não vendo resultado rápido, a tendência é nós o quê? Parar, esfriar. Não, ele diz: pregue no tempo oportuno ou não, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Não é que nós estamos vendo? Porque Paulo estava antes da apostasia.
Ele diz, olha, isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Então Paulo estava pregando antes da apostasia. Nós estamos pregando depois da apostasia. Que é a palavra que Paulo pregou que está acontecendo agora. Naquela época ainda não. Como eu falei para os irmãos, as 14 epístolas de Paulo não tinham sido canonizadas. O Timóteo conhecia algumas coisas, mas coisas novas, outras coisas estavam ainda escondidas dele. Os Gálatas, os Coríntios, os Efésios, e outra igreja não conheceu toda a história de Paulo. Mas nós agora conhecemos. Porque ao cumprir a apostasia, nós recebemos canonizadas as 14 epístolas de Paulo, fazendo prevalecer agora o que ele falou há 2000 anos atrás. Pois haverá tempo, é esse tempo, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, trazendo o quê? O judaísmo. Paulo diz, e os que trazem confusão são os da lei. Os que trazem más informações para o povo de Deus são os da lei. E ele diz, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. Eles têm o quê? O Deus dele é o quê? O seu próprio ventre. E não é o que nós estamos vendo aí, abençoados? É dinheiro, 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 dinheiro. Mamon. Eles querem isso. Olha, não estão nem pregando mais nem o judaísmo, com as misturas de sincretismo. Então, não. O negócio deles agora é poder de Deus. Um Deus o quê? Fantasma. Olha, deixa eu dizer, isso é sério. Esse Deus criado aí é um Deus fantasma. E Deus fantasma você pode levar ele aonde você quiser. Não é verdade? Há um Deus só, rapaz. Deus está em todo lugar. Para a doutrina, não. Para ensinamento, ele não está em todo lugar. Ele está onde? Na congregação divina. No meio dos deuses. Ele estabelece o quê? O seu julgamento. Então, ele não está em todo lugar na sua doutrina. Ele está só num lugar. E nós vimos aqui, abençoados, que esses mestres, falsos mestres, carregaram Deus para todo lugar. Não, Deus atua lá, Deus atua cá. Isso é o quê? O Deus fantasma, que não tem como se defender deles. Porque eles falam assim, não, Deus está lá na Igreja Batista. Ah, não, ele está lá na Universal. Não, ele está lá na Assembleia. Ele está, olha para você ver. E eles estabelecem a doutrina e falam que foi Deus que falou. E Deus não se defende. Por quê? Porque ele não é Deus fantasma. O Deus que eles estão carregando aí é um Deus qualquer, um Deus da confusão. Agora, o Deus que manifesta num homem, leva ele em qualquer lugar para ver se ele vai. E fica fácil de você saber. Você o interroga. E você vê os feitos, você vê o proceder, você vê a pregação. E o fantasma prega para quem? Você consegue ouvir a voz de Deus? Ninguém consegue ouvir, meu irmão. Esse negócio que eles falam aí, Deus falou comigo, irmão. O que ele falou? Aí aparece, Deus também falou comigo. Mas foi diferente do que ele falou com você. Então é um Deus manipulado. Esse não é Deus. Deus, quando está no lugar, ele julga. E não recebe conselho de ninguém. Deus falou comigo porque eu pedi ele para falar comigo. Eu fiz, meu irmão, 3 dias de jejum. Subi nos montes, fala Deus, fala comigo sobre esse assunto. Olha que esse não é Deus. Demora tanto tempo para falar que o cara já se enrolou todo na vida.
E a palavra diz que Deus é Deus de já. É Deus de já. Ele fala com você. E quando Ele fala com você, há uma transformação da nossa mente. Porque Ele vem trazendo o quê? O pleno conhecimento da verdade. Para que essa verdade, o quê? Te liberta naquilo que você está precisando. Por isso que é importante você congregar. Porque congregando você ouve. E se você é ovelha, você atende. Você segue. E você começa a confessar aquilo que caiu como uma luva na tua vida, e você começa a chamar a existência, e os anjos começam a trabalhar a seu favor, meu irmão. Você vê reação, você vê atitudes, vê tudo, porque a sua mente agora é uma mente que foi livre desses malfeitores. Né? Prega, insta a palavra, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas cobiças. Eles são mestres? São. E sabe manipular bem aquilo ali, abençoado. Que olha para você ver o tanto de filhos de Deus que estão correndo atrás deles. Eu vi essa semana um falando que ele teve uma visão, onde ele vai fazer 50.000 chaves, com revelação, para que abra a porta do ano de 2019. E nessa chave tinha ali uma portinha na chave, uma chave grandona, daquelas tipo de rei, né? Abria aquelas portonas, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma porta na chave que abria a porta, e ele ia ungir com óleo de Israel aquela chave. É isso aqui que nós estamos vendo. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E cada chave daquela, o irmão ia dar uma contribuição de R$300. Aí ele foi falando, entusiasmando, de repente falou, não, Deus me deu outra revelação aqui, vai ser agora 100.000. 100.000 chaves. E me colocou que ele estava precisando daquela oferta, daquela chave que eles vão receber, abençoada, para abrir um ano melhor, porque ele estava precisando para pagar aluguel, pagar contribuição dos empregados, fundo de garantia, salário e algumas contas atrasadas que ele estava lá. Então, mas ele, em contrapartida, ia abençoá-los com a chave para abrir o ano de 2019 na bênção de Deus. Cercados de mestre, segundo as suas cobiças. Olha, isso é sério. Suas próprias cobiças. Como sentindo colceira nos ouvidos. Tem mais dele aí? Tem, tia. Continuação. E se recusarão dar ouvido à verdade. Se recusaram dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, nós estamos vivendo esse tempo aqui de Paulo, abençoado. Olha, eu nunca ouvi tantas fábulas como nós temos ouvido. Rapaz, e cada dia se multiplicando. Por quê? São falsos, cercar-se-ão de falsos mestres. Eles trazem as fábulas. Por quê? Porque os filhos de Deus recusam a dar ouvido à verdade. A apostasia enfraqueceu eles de tal forma que eles não têm prazer em ouvir uma boa palavra. Estão, como nós falamos, uma mente anêmica, doente. Não suportam pregação. Então se entrega às fábulas. Vem cá, hoje nós temos a fogueira santa de Israel. Traz os seus papéis, seus pedidos. Temos também o banho de descarrego. Temos também aí a água. Temos a rosinha, rosa. Olha, tantas fábulas, meu irmão, têm se multiplicado no meio da igreja. É o cumprimento daquilo que Paulo está dizendo.
que era o apóstolo que tinha o que? A esfera da sua ação de Deus sobre aquele povo, e ele não poderia deter de falar, ele tinha que falar, doe quem doer. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, comedido, suporta as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, nós não podemos parar. Porque aquilo que Deus nos revelou é muito grande, e nós não podemos deixar a igreja ausente disso, desse conhecimento. Nós temos que mostrar para eles que tem outro lado da moeda, e eles precisam de conhecer esse lado da moeda. E nós somos aqueles separados para trazer essa palavra. Porque o nosso limite da esfera da nossa ação dada por Deus, demarcada por Deus, tem que ser cumprida conosco. E nós estamos aqui em Belo Horizonte, nós temos que fazer a palavra correr aqui, abençoado. Eu junto com vocês temos que fazer todos ouvir isso aí. Porque ao conhecer a verdade, ela vai libertar eles. Vai colocar neles um pensamento, fala, poxa, eu então ouvi isso, e agora ouvindo isso já está me trazendo alguma confirmação de coisas que eu já não aceitava. E agora está concretizando por esses ensinamentos. Assim é, abençoado? Então eu e você temos responsabilidade, porque é uma igreja apostólica. É graça e apostolado. Nós temos um cumprimento, nós temos uma responsabilidade e não podemos parar. Como nós falamos, nós não somos daqueles que retrocedemos. Paulo diz isso porque na sua ministração havia muitos empecilhos que ele poderia, com toda razão, parar. Não, agora não dá mais não. Que é isso, Deus? O negócio ficou pesado demais. Já tomei tantas chibatadas, menos uma nas minhas costas. Varada já tomei no meu corpo. Caramba, chega e isso não vai parar. Não, você vai ser ainda degolado no seu pescoço. Caramba. E ele sabia disso. Ele falou, não, mas eu não sou daqueles que retrocedem. O que o Senhor me revelou é maior do que tudo. Eu não posso parar. É isso que o apóstolo, quando é chamado por Deus, ele não pode parar. E o seu Deus e os anjos dele trabalham a nosso favor, porque há um propósito e nós temos que cumprir, porque Deus demarcou isso e nós não podemos parar. Assim é?